Conexão Ciência. Dos 3 sociólogos que apresentamos nesse podcast, Karl Marx é um dos mais comentados mundo afora. Por isso, é muito importante entendermos o que ele realmente acreditava. Para isso, vamos finalizar o Conexão Sociólogos Clássicos com mais uma conversa com a nossa convidada Renata Oliveira dos Santos. Professora, conte um pouco sobre o Marx. E aí a gente chega, né, talvez nos autores mais controversos, dos autores mais que se cria fanfic, né, dos autores que mais tem aí citações nas redes sociais e tal, que é o Karl Marx, né? Karl Marx também é um alemão, também vai pensar aí a sociedade a partir da sua perspectiva na Alemanha, também vai dizer, olha, não é uma coisa universal, mas a gente precisa pensar sobre isso. E aí, qual é a sociologia proposta, né, pelo Karl Marx, a ideia de uma sociologia crítica, né? O Marx vai dizer: eu preciso que os indivíduos se percebam dentro de sociedade e eles desenvolvam, para propriamente desenvolver essa sociedade, uma consciência crítica. E o que ele chama de consciência crítica? É a nossa capacidade de olhar para essa sociedade e entender qual é a base dele? A divisão de classe, a luta de classe, né? Para o Marx só vai existir duas classes: os ricos, né, os donos de empresa, os donos da matéria-prima, e os pobres, ou os proletariados, os trabalhadores que vão transformar essa matéria-prima em uma outra, em um outro produto para esse capitalista, né? É bom a gente deixar bem claro assim que o Marx ele não é contrário ao capitalismo, né? Ele até fala no Manifesto Comunista que a burguesia foi uma classe extremamente importante para a revolução, né? Para modificar, para a saída da igreja, né? Aquela coisa toda. Porém, a burguesia quando chega no poder ele fala ela é tão cruel ou ela é pior do que existia as configurações da Idade Média, né? O que ele está falando é que a gente precisa ser crítico em relação ao capitalismo, porque o capitalismo ele explora a mão de obra, ele explora as pessoas, no sentido de que o capitalista, gente, ele não está atrás do lucro. O lucro, para o Marx, é a coisa normal, vamos dizer assim, da venda, da compra de produtos e tal. Mas o que o capitalista desenvolve é um negócio chamado mais-valia. Essa mais-valia é que gera toda a exploração e que o Marx vai dizer: o trabalhador vai ser explorado, o trabalhador não vai ser reconhecido no seu trabalho, o trabalhador não vai ganhar um salário digno porque existe a mais-valia, né? Que é esse acúmulo do lucro do capitalista que o deixa rico. Como que eu posso explicar mais-valia para vocês? A gente pode pensar num bolo, né? Então eu vou fazer um bolo e ele custa para mim R$ 50. Minha mão de obra, a matéria-prima, né? Tudo que eu vou utilizar, ele custa R$ 50. E aí, se eu for vender esse bolo, vamos dizer de uma maneira justa, eu vou ter um lucro, então eu vou vender o bolo por R$ 100. Porque 50 eu reponho aquilo que eu gastei e 50 eu acumulo. O que o Marx vai explicar sobre a mais-valia é que a mais-valia é o valor excedente do capital. Ou seja, eu fiz um bolo por 50, ao invés de eu vender por 100, eu vou vender por 250. Então quer dizer que eu tirei os 50, que foi aquele meu gasto primeiro, eu cobri, eu tirei 50 de lucro e eu ainda vou ter mais R$ 150, que é o valor da mais-valia, né? Então ele fala, o capitalista, ele acumula a partir da mais-valia, não é a partir do lucro. Então, como que a gente vai pensar essas questões e aí pensar criticamente? E uma coisa para o Marx que é muito importante é pensar nessa sociedade que ela é transitória. Então, quer dizer que a gente transita dentro dessa sociedade e pensar como que a gente pode transformar essa sociedade. Por isso que eu preciso ter uma consciência crítica. E essa transformação ele chama de praxis, porque o Marx vai dizer, ele vai beber da fonte da filosofia do Hegel, e ele vai dizer que existe a questão da dialética. O Hegel vai dizer que a dialética se explica como tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Né? Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta e mostrar para vocês e eu disser assim, essa caneta ela é real, a gente está vendo ela. Como eu racionalizo a caneta? Eu vou poder racionalizar ela de diferentes maneiras. O seu uso, a sua composição química,
a sua venda, a sua percepção em relação ao meio ambiente, o preço que ela vai para o mercado. Então eu vou racionalizar. E era só uma caneta, né? Mas eu também posso racionalizar aquilo que eu não vejo, né? Porque se eu racionalizo, é porque ele se torna real. Por exemplo, vou racionalizar sobre saúde mental, né? Eu não tô vendo ali, né? Por exemplo, as pessoas que usam aquele cordão de doenças raras ou de doenças que estão escondidas, né? Elas usam para te dizer, olha, fisicamente você não está vendo, mas eu tenho algumas questões que eu preciso entrar na fila primeiro, que eu preciso fazer as coisas primeiro. Então, para o Marx, pegando essa ideia da dialética, ele vai dizer, olha, eu vou racionalizar, né, tal, só que o Marx vai dizer assim, o problema para o Hegel é que ele não racionalizou e transformou isso. E aí o Marx vai dizer: eu preciso transformar. Se eu tenho uma problemática que eu posso racionalizar, ou se eu racionalizo algo que se torne uma problemática, eu preciso buscar uma transformação. E isso ele chamou de praxis. Então, por que, que ele acha que, se eu educar, se eu formar criticamente o trabalhador, ele vai ser um trabalhador que não vai mais ser explorado? Por que, que ele acha que isso é importante? Porque ele vai dizer que o trabalhador vai entender a vida que ele leva e vai entender quais são as desigualdades sociais que existem entre ele e o patrão, entre o capitalista e o proletariado. Eu costumo dizer que todo mundo que ganha salário, a partir desse pensamento do Marx, é um proletariado. Não é o dono da empresa. Ah, professora, mas sei lá, o Faustão ganhava, sei lá, 3 milhões na Globo e tal, quem dera o teu salário do Faustão. Só que vocês repararam que o Faustão passou mais de 30 anos dentro da Rede Globo. Quando ele não rendeu mais para ela, ele foi retirado de um dia do outro do programa dele sem nenhuma prestação de contas para a sociedade, sem nenhuma homenagem, nada, porque ele só era uma peça e já não estava rendendo. Porque se ele ganhava 3 milhões, quanto será que a Globo ganhava com ele? Então, assim, a partir do momento que você é um assalariado, que você depende de alguém que te pague e tal, você continua sendo um proletariado, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem que elas podem ganhar um tanto de dinheiro, mas aí você se pergunta, se perder um emprego hoje, mantém essa questão? Mantém esse lugar? E aí, não. Então, para o Marx, educar o trabalhador era gerar a consciência a esse trabalhador de que existe uma luta de classes sociais, que são divididas e que cada uma vai ter o seu privilégio, vai ter a maneira como se guiar pela sociedade e assim por diante. Um dos conceitos básicos dele é o materialismo histórico, que ele vai dizer que todo ao longo da história, a história sempre foi dividida entre quem mandava e quem obedecia, em quem era o dono da matéria-prima e quem explorava essa matéria-prima ou transformava essa matéria-prima. Então ele vai falar sobre essas questões e aí ele vai dizer, olha, ao longo da história sempre foi isso, sempre foi a questão material, né, que pensou. Se a gente pensar uma linha histórica, a gente vai falar assim, na sociedade tribal, né, a gente tinha lá o cacique e o resto da tribo. Na sociedade feudalista, eu tinha o dono do feudo, e o senhor, né, feudal, e os camponeses e o resto da população. Aí eu chego no capitalismo. Eu tenho o quê? O capitalista e o proletariado, né? E aí ele fala que dentro desse capitalismo existiria uma coisa que o capitalismo ele ia ter o seu auge da sua decadência quando as pessoas começassem a se matar por conta de dinheiro. Eu sempre falo que a única coisa que o Marx não previu é que o capitalismo se retroalimenta, né? Então, assim, eu transformo as coisas em produto. Por exemplo, né? A gente tá falando de matar. Essa semana a Netflix soltou que vai ter um documentário da Suzane Ristoff. E aí ela aparece, dando risada, que não sei o quê. E aí a gente fica pensando, meu Deus, essa mulher arquitetou a morte dos próprios pais. Como isso agora vira um produto e ela ainda ganha dinheiro em cima disso, né? Que valores, que moralidade, que ética a gente tem. Então o Marx vai dizer, a Marx não previu isso, o capitalismo ele se retroalimenta. Só que ele acreditava que quando chegasse esse absurdo, por exemplo, da questão do capital, a gente ia poder transformar isso.
E como a gente transformaria isso? Ele vai falar sobre o socialismo, né? O socialismo, ele diria assim, que a sociedade já está tão perdida, que ia precisar de um Estado muito forte para regular essa sociedade. Esse Estado forte regularia essa sociedade, mas ele daria a essa sociedade também o poder e a questão de se formar criticamente. Ou seja, não é para ficar permanente no poder. Então, professora, a gente tem uma história socialista, que não sei o quê. Geralmente as questões socialistas se tornaram ditaduras totalitárias, né? Porque a ideia era passar dessa perspectiva do socialismo para a última perspectiva que a gente nunca chegou e que talvez a gente nunca chegue, porque a gente está vivendo uma sociedade capitalista, que é o comunismo. O que é o comunismo, né? Que todo mundo, né? Por isso que eu falei que ele tem as fanfics dele, né? Na internet, o recorte e tal. O Brasil vai virar comunista se determinado grupo político chegar no poder. A gente não tem chance, tá? De virar comunista. Não tem chance. Porque o comunismo, gente, seria a retirada do Estado e a consciência crítica de toda uma população de que ninguém quer ser melhor do que ninguém, de que ninguém vai ter mais do que ninguém, de que ninguém vai ganhar mais do que ninguém. A gente ia viver numa sociedade que não precisaria de uma regulamentação para se conviver. Por isso que é comunista. Ela vai viver em comuna, né? Então a gente não teve isso e não vamos ter. Porque quando a gente olha, mesmo pelas questões políticas, e aí você vê, sei lá, um partido comunista, né? A gente precisa entender quem são os aliados desse partido, né? E aí a gente percebe que não há um aliado só. Então, o Marx vai propor uma teoria, propor uma ideia, que se colocasse em prática, acabaria com isso que a gente conhece como contratos sociais, acabaria com o Estado e assim por diante, né? Para finalizar, né, é importante dizer que quando eu falo de uma sociologia crítica, eu estou dizendo assim, para o Marx, não é a consciência que gera a vida, mas é a vida que se leva que gera consciência. Então, muitas vezes, quando a gente vai discutir algo que na nossa classe social é de um jeito, com uma pessoa de uma classe social diferente, ela tem o que a gente chama de cosmovisão diferente do mundo. Então, essa cosmovisão vai se relacionar com a criticidade e a consciência dela. Por isso que é muito importante que a gente não viva em bolhas, mas que possa entender as várias bolhas que existem e poder criticar. Professora, muito obrigada por ter participado do Conexão Sociólogos Clássicos. E você que nos ouviu até aqui, te convido para escutar uma série que produzimos sobre os filósofos clássicos. Dê uma conferida pela sua plataforma de áudio favorita ou pelo site do Conexão Ciência C2. Até mais! Conexão Ciência.